Você vai começar a acompanhar o relato de viva voz de um homem, o nome dele é Ailton, ele é médico veterinário e ele estava preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, estava preso ali no mesmo local onde depois chegaram os primeiros presos da Lava Jato. Este homem, ele foi ouvido pela Polícia Federal lá atrás, mais de uma vez, porque foi ele, segundo Alberto Youssef informou, é o que ele conta nesses áudios que você vai ver agora com exclusividade, quem avisou Youssef, porque ele viu agentes da Polícia Federal plantarem um grampo ilegal dentro da cela dos presos da Lava Jato. Depois disso, é aberta uma sindicância. Ele fala, ele diz ter confirmado o que viu. Isso está registrado em documentação da própria PF, que eu já trouxe aqui para vocês. E em seguida, que a turma que em 2014 trabalhava junto à Força Tarefa de Curitiba, na Polícia Federal, o forçou a mudar de versão. A partir de agora, você vai ver o primeiro áudio, como ele descreve o processo de instalação e como o Youssef descobriu o grampo. Ele fala, eu avisei, dá uma olhada. Quando eu estava na carceragem da Polícia Federal, no mês de março de 2014, foi deflagrada, né, a Operação Lava Jato. E até então a gente não sabia, porque lá não tinha informação de televisão, de rádio, de nada. E as celas foram todas esvaziadas e os presos que estavam lá foi tudo transferido para os presídios. E aí esvaziaram todas as celas, checaram todas as celas, isso os agentes federais, e a gente ficou no pátio, no fundo das celas, que tinham acesso por um portão. E aí eu vi uma movimentação de 3 agentes que estavam lá. Os carcereiros, que na verdade só eram guardas municipais, e 2 policiais federais. E eles subiram as grades para tentar acessar as celas por cima. E aí eles não conseguiam porque tinha um cadeado, e aí eles tiveram que quebrar o cadeado. Eu pedi para pausar aqui porque eu vou explicar um pouco e eu vou parar no meio mesmo, você vai ter a fala dele inteira, mas eu vou parar para você entender. O que ele está dizendo, né? Que houve uma preparação, ele estava preso na carceragem da PF em 2014, e aí ele fala, eles esvaziaram todas as celas, checaram todas as celas, porque isso aqui é antes da chegada dos presos da Lava Jato. Né? E aí ele diz que viu a movimentação de 3 agentes que estavam lá. E aí ele vai explicando que eles subiram as grades para tentar acessar as celas por cima. Isso é antes da chegada dos presos da Lava Jato. Segue o áudio pra gente, Edu, na sequência definida aí pelo Igor. Vamos adiante. Quebrar o cadeado. Demorou um tempinho. E eu fiquei num lugar que eles não estavam me vendo e eu fiquei observando o que estava acontecendo. Curioso, né? E aí eu vi que eles quebraram o cadeado quando conseguiram subir, e eu vi que um dos policiais federais subiu com alguma coisa de volume assim na mão, cuidando daquilo lá para não cair. Ele demorou um tempo lá em cima, tipo uns 10 minutinhos, depois voltou. E já voltou sem esse material. Aí passado alguns dias, já tinha naquele mesmo dia, começou a chegar já os presos da Lava Jato. E passado alguns dias eu criei um vínculo com o pessoal. Depois de uns 2 dias já estava conversando com eles ali, que a gente ficava solto, as celas umas grudadas com os outros. E eu peguei, conversando com o Youssef, eu falei, Youssef, vocês estão ficando acordados à noite, estão falando alto, e tem um silêncio muito grande à noite, não houve barulho de nada. E aí dá para ouvir tudo que vocês estão falando lá. Só que um policial federal subiu e colocou uma escuta na cela em cima de vocês ali. Não sei qual cela que tá, mas tá em cima de alguma cela de vocês.
de novo, Edu. Gente, o que ele está dizendo, né? Que ele foi e falou, ó, Youssef, vocês ficam aí, passam a noite inteira falando, de noite ninguém fala, eles escutam tudo. Pior ainda porque eu vi o policial colocando uma escuta, tá? E eu não sei em cima de qual cela, mas tem uma escuta aí na área de vocês, né? Na cela de vocês. Pode seguir que ainda tem mais um minutinho desse relato, que é o momento em que ele vê, ele diz, né? Esvaziaram todas as celas, alguns presos foram inclusive transferidos para que pudesse ficar tudo vazio. Os agentes, 3 agentes, um deles sobe, eu vejo que ele está com um material na mão, ele desce sem esse material, pelo teto da cela, eu vejo isso. No dia, de pouco tempo depois, você vai pegando amizade e tal, eu fui e falei com o Youssef, que tinha grampo ali. Podemos seguir como vocês quiserem. E aí, fechou as celas, no outro dia seguinte, eu já fiquei sabendo que o Youssef tinha achado a escuta e que naquele mesmo dia ele tinha recebido a visita do advogado dele e ele tinha levado a escuta escondida na cintura para o parlatório. E aí ele pegou, mostrou a escuta para o advogado, e o advogado estava com o celular e através do acrílico o advogado tirou a foto. E naquela mesma semana começou a sair já as reportagens. Lembrando, isso é 2014, auge da Lava Jato, está explicada como nasce a foto. O Youssef entrou pegou a escuta depois de receber a dica, segundo o Ailton, de receber a dica dele, né? O Ailton estava preso lá, suspeita de tráfico de drogas. Ele prestava serviços numa fazenda, foi encontrado um carregamento de droga, foi atribuído a ele, ele estava se defendendo. Eu falei com o advogado dele, eu já trago aqui, tá? Mas, então ele diz, eu avisei, o Youssef vai olhar, encontra a escuta, mostra para o advogado, ele entra com aquele volume escondido na cintura no parlatório. Olha aí, depois agora ele vai dizer, aí é toda uma confusão, porque vai parar nos jornais. E aí ele é chamado a depor. Explica por quê? Aí, na primeira vez que eu fui ouvido, o delegado perguntou para mim, eu confirmei tudo conforme foi, e perguntou para mim se eu tinha como confirmar o policial federal que tinha subido na cela e colocado a escuta. E eu não sabia o nome, na verdade. Aí ele perguntou para mim se eu poderia confirmar por foto. Eu falei, se eu ver a foto, eu confirmo. Aí ele demorou um tempo, ele com outro policial federal, foi lá e montou, tipo assim, um croquis, um organograma de fotos de Polícia Federal, mas sem nome, sem nada. Só as fotos. Fotos bem nítidas. Ele colocou 12 fotos, se não me engano, várias fotos. E eu, como eu vi o policial federal, sem dúvida nenhuma, eu reconheci o policial federal que colocou a escuta. Na hora que eu identifiquei o policial, o próprio delegado falou, é ele mesmo. Confirmou com exatidão, é ele mesmo. E ainda sorriu, com a maior vontade de ferrar os caras. E aí, mandou assinar lá, assinei meu depoimento, assinei o reconhecimento do policial e me mandou embora já. Ele foi chamado para falar de novo por uma outra equipe. Para vocês entenderem, essa sindicância da PF começa de uma forma e termina com, digamos, isentando os autores desse episódio. Isso, de novo, isso é 2014, isso é República de Curitiba on fire, inclusive, né? Termina sem responsabilizar os agentes envolvidos nesse caso. Para entender esse plot twist no meio do caminho, você vai ter de ficar comigo. Eu volto com a terceira e última parte do conjunto de áudios, no qual o Ailton, preso, que estava lá, que viu o grampo ser colocado, ou pelo menos é quem diz que viu, porque ele também diz que quem alerta o Youssef, ele fala, olha, e aí o time da PF que trabalhava com a Lava Jato me intimidou para eu mudar meu depoimento. Dá uma olhada, eu volto já, não sai daí. Estamos de volta. Se você chegou agora, se você já estava acompanhando, eu vou recapitular rapidamente. Ailton Santos era um homem que estava preso, suspeito de envolvimento de tráfico de drogas. Ele era veterinário, ele estava na carceragem em Curitiba. Ele viu essa carceragem ser esvaziada, alguns colegas até serem transferidos para abrir espaço. Pouco tempo depois, ele vê 3 agentes, um deles com um aparelho que ele depois identifica como uma escuta ambiental, subindo no telhado e colocando
esse grampo numa cela. Ele relata em seguida, em áudios que você está vendo aqui pela primeira vez no CNN 360, que chegam os presos da Lava Jato. Os primeiros, Alberto Youssef, Paulo Roberto Costa, Nelma Kodama. E aí ele vai e fica convivendo ali. Um dia ele fala, olha, Youssef, vocês passam a noite inteira aí conversando e tem uma escuta numa cela de vocês aí. Eu não sei qual cela é, mas tem uma escuta. O Youssef vai procurar, encontra, esconde ela na cintura, mostra para o advogado Inácio a crise que voltou agora e que ameaça aí um dos pilares da Lava Jato. Ailton disse que foi chamado pela PF para depor e que contou o que ele viu. Detalhe, eu tenho um documento que corrobora esta versão. A primeira, ele é citado, cita o nome dele como Ayrton, mas é Ailton. Detalhe, depois ele disse que foi chamado de novo, depois que ele corroborou, que ele reconheceu o agente que tinha colocado o grampo, que ele disse exatamente como tinha acontecido, ele fala, me chamaram de novo e eu fui ameaçado, eu me senti ameaçado para mudar o que eu tinha dito, o que eu fiz. Dá uma olhada. Passado algum tempo, fui levado de novo lá na Superintendência da Polícia Federal e novamente pediram para me identificar se era isso mesmo, confirmar o que eu tinha falado. Eu confirmei com exatidão tudo isso e daí já era outro delegado. Aí nessa vez que eu fui, foi a surpresa. Eu entrei dentro da sala para ser ouvido novamente. Tinha um policial federal, um escrivão que estava no computador e o delegado. E o delegado começou a conversar comigo e pediu para me confirmar o que eu tinha falado. Eu confirmei. Aí esse delegado pediu para todos desligar o telefone, desligar o computador, desligar tudo que era eletrônico que estava dentro da sala. E aí falou assim, Ailton, vamos conversar. Primeiro, você está usando de má fé, está tendo algum engano, porque o policial federal que você acusou, ele estava de folga no dia que você falou que ele colocou escuta. Então ali eu já vi que estava sacanagem, já vi que eu já estava ferrado já. Aí eles pegaram e falaram assim, você quer mesmo prejudicar a Polícia Federal, prejudicar o nome da Polícia Federal? Você sabe a encrenca que você está entrando? Você sabe o que pode causar isso para você? Foi uma ameaça. Eu me senti ameaçado na hora e vi que eu estava ferrado. Aí ele falou assim para mim, olha, entrou um advogado nesse momento lá. Ele falou, olha, esse aqui é advogado do Youssef. Eu não sei se era advogado ou não do Youssef. O Youssef já fez um acordo com nós para a gente interromper essa sindicância, vai ser interrompido, seu nome não vai aparecer mais, não vai aparecer mais nenhum documento de declaração sua nos autos, não vai aparecer mais nada, só vai aparecer o que a gente for falar agora. A partir de agora, se você está disposto a nos ajudar, vai sair agora. Aí eu entendi a ameaça, eu falei assim, não, eu não sei do que o senhor está falando, eu não dei depoimento, eu não fiz reconhecimento, eu não fiz nada. Ele falou, tá bom então você vai falar da seguinte forma que eu vou te dizer agora. E ele pediu para mim falar o seguinte, que eu estava numa situação muito difícil, que eu estava alterado psicologicamente, psiquiatramente, que com a cabeça toda, que eu não vi nada, eu me enganei sobre a identificação do policial que colocou a escuta. E aí assim foi feito. Conforme ele terminou de falar, ele mandou ligar os computadores, o escrivão ligaram os celulares, ligaram tudo, e eu dei o depoimento dessa forma. Gente, esses áudios que você está vendo aqui em primeira mão foram protocolados junto ao Supremo Tribunal Federal, processo herdado pelo ministro Dias Toffoli, que questiona os métodos da Lava Jato e que propõe ali uma série de revisão. Eu falei com o advogado do Ailton, o nome dele é Túlio Bandeira. Ele disse basicamente que o Ailton Gonçalves da Silva se considerou extorquido para mudar de depoimento pelos agentes que, à época, lembrando, isso não tem relação com a atual administração da Polícia Federal, a força-tarefa foi, inclusive, extinta, aos agentes que, à época, o teriam ali, de novo, né, pressionado a mudar de versão. Eu tenho 4 minutos e a gente vai gastar esses 4 minutos com esse assunto. Renata Agostini e Leandro Rezende. É mais um indício, dessa vez é uma pessoa que vem a público, coloca
coloca os áudios, organiza a chegada desse material ao Supremo Tribunal Federal e pede para que seja analisada a situação dele. Ele estava preso por outro motivo, não tinha relação, e inclusive ele diz nos áudios, a gente não conseguiu exibir tudo porque são muitos, que ele chegou a ser transferido depois que ele prestou esse depoimento. Eu começo com você, Renata. Gravíssimo o relato. A primeira parte que Dani já tinha trazido aqui por meio da sindicância, né, era o relato justamente da instalação desse grampo, mas o mais impactante é esse trecho final, no qual ele descreve o momento em que ele é chamado novamente e há esse pedido para que se desligue tudo que é eletrônico, ou seja, para que não houvesse um registro da mensagem que esse integrante da Polícia Federal faria, e que ele se sente ameaçado se transcorreu exatamente como ele descreve nesse áudio, com razão, qualquer um se sentiria ameaçado. Se você está lá, chamado a depor, começa a falar, de repente alguém numa sala com pessoas que você não conhece, fala, olha, todo mundo desliga tudo, e ele começa a perguntar se você quer prejudicar a Polícia Federal, não há outra forma de encarar isso que senão uma ameaça. É gravíssimo, tem de ser apurado e me parece que está em bastante sintonia, né, Dani, com o fato de que durante tantos anos ficou escondido o resultado dessa sindicância que apontava para métodos ilegais perpetrados pela própria Polícia Federal. Leandro, deixa antes de eu passar a palavra a você só, né? Eu procurei a atual administração da Polícia Federal, a Secretaria de Comunicação, e informei, eles disseram que iam se inteirar, porque, de novo, né? Isso foi há quase 10 anos, isso foi há 9 anos, era outro momento, outras pessoas, todo mundo que participou já não está mais nem nos postos que estava antigamente. Se tiver algum tipo de manifestação, claro, a gente vai trazer aqui. Não, Dani, a matéria, enfim, os áudios que você traz aqui, eles são muito graves e mostram que, enfim, uma história ela nunca está 100% contada. A história da Lava Jato, esses áudios apontam para isso também, junto a vários outros temas que a gente tem tratado nos últimos meses, né? A história da Lava Jato, ela está em processo de ser contada ainda. Não se sabia da existência dessa sindicância, que ficou aí por mais de 8 anos sem que se soubesse, que a própria Polícia Federal apurou os seus métodos lá em Curitiba, e não se fazia ideia de que havia esse personagem responsável por avisar ao delator zero da Lava Jato, que foi o Alberto Youssef, que houve ali uma escuta ilegal plantada em sua cela. O que vai colocar em debate, né, para o futuro é se vale tudo realmente da Força-Tarefa da Lava Jato, da Polícia Federal da Lava Jato, se valeu tudo mesmo para ir atrás aí de pessoas consideradas corruptas e consideradas alvo dessa força-tarefa. O que se está mostrando, com vários reveses que a Lava Jato teve nos últimos meses, é de que há um entendimento nos tribunais superiores de que não vale tudo, né? Tem processo no CNJ aberto para avaliar essa conduta da Lava Jato e há um resultado prático, que foi o afastamento de um dos juízes da Lava Jato lá no Rio, que foi o Bretas, já mostrando que o CNJ, por exemplo, entende que não vale tudo para ir atrás de corruptos, de poderosos, seja lá quem for. Aliás, o da Lava Jato, que restou da Lava Jato em Curitiba, Eduardo Appian, entrou hoje com recurso no CNJ para voltar, apresentou uma perícia dizendo, olha, não dá para dizer que sou eu e nem dá para dizer que não sou eu, ali nesse telefonema que ele diz não ter feito. Então, contratou um perito próprio para se contrapor.